Programa Conexão Colibri de hoje nós vamos falar de cultura, vamos falar de livros. Com alegria vou receber aqui o nosso Jimmy Ramos, aqui o nosso garoto aqui de Araranguá. Curioso, como sempre, a gente pergunta de onde é que o moço e curioso, mas ele vai falar aqui sobre isso também. Vamos colocar o Jimmy na nossa conversa. Jimmy que lançou há poucos dias um livro aqui na nossa cidade de Araranguá. Jimmy, só um pouquinho, Jimmy. Tem um botãozinho aí em cima. Isso. Ali. Boa tarde, Jimmy. Tudo bem? Oi, boa tarde. Agora sim. Boa tarde a todos os espectadores, ouvintes e o pessoal que acompanha a Rádio Colibri via redes sociais. Eu sou o Jimmy Ramos, nascido e criado aqui em Araranguá, né? Uruçanguinha é meu berço. De lá. Calma que eu vou te perguntando as coisas. Tu não vai fazer, tu não tá aqui apresentando o teu livro, o teu TCC. O podcast aqui. Deixa que eu vou te perguntando. Então vai, que fica Jimmy, mais fácil. tu é natural de Araranguá mesmo, né? Da Suranga, como falamos aqui antes. Natural de Araranguá da Suranga. Que maravilha. Quando eu há poucos dias aqui eu estava conversando com meu amigo Sandrinho, pelo sobrenome Ramos, achei que tinha um parentesco os dois meninos. Não, obrigado pelo menino, mas temos uma grande amizade, né? O que nos dá um certo prazer de nos chamarmos de irmãos. Que maravilha. Ô Jimmy, quando se fala em cultura, antes nós conversávamos aqui sobre as nossas histórias, os nossos tempos de jovens, de adolescentes, de jovens aqui em Araranguá, porque a minha adolescência eu não vivi aqui em Araranguá. Mas a gente percebe que Araranguá, eu falo da música e falo em todos os sentidos. Araranguá é uma cidade riquíssima na cultura, né? Sim, Araranguá tem uma variedade, um leque muito grande de artistas, né? Seja qual for o segmento, Araranguá sempre, né? Desde que, né, como nós dizemos aqui, desde que me conheço por gente, né, sempre teve representantes em vários segmentos, desde da música, literatura, artesanato, enfim, né, uma gama muito vasta, né, de pessoas com um grande talento. Correto. Qual é a tua formação, Jimmy? Eu sou graduado em letras, inglês, português e literaturas, né? Certo. E lecionei por algum tempo e atualmente trabalho como designer gráfico. Onde é que desperta no Jimmy essa questão da vocação para literatura, para letras? O Chico, na verdade, eu iniciei escrevendo letras de música para a banda que nós tínhamos na década de 90, né? Era músico, então? Na verdade eu não era, né? Eu só berrava no microfone. Tu é o vocalista? Eu era o vocalista, né? Mas tu toca algum instrumento ou não? É igual a eu também? Nunca aprendi, cara. Somos que dois, então. tristeza. Temos algo em comum, então. Sim, porque eu convivi com grandes feras de guitarra, bateria, baixo, e Chico não era a minha vibe. Eu gostava de ficar sentado e eles que se virassem, cara. Olha Eu nunca só. aprendi nada. Olha Mas só. eu berrava que era um condenado. Berrava bastante. E aí, a partir de escrever músicas, despertou essa... Aí eu escrevia, né? E a leitura da época também era meio escassa, né? O que eu li eram letras de músicas das bandas que eu ouvia, né? Das bandas de heavy metal, death metal, thrash metal, enfim. E eu li aquilo tudo em inglês, né? Óbvio, porque nós não tínhamos Certo. no país representantes disso, né? Muito depois que apareceu o Sepultura. Então, com essas leituras, eu comecei a escrever já em inglês, né? E com o que aprendi no ensino médio, né? Eu comecei a escrever as letras em inglês, algumas eu traduzia e, claro, né? Sabes que tudo que sai em verso Certo. vira poesia, Certo. né? Independente do estado que ela esteja, se é em música ou se é num livro. Então, eu iniciei com as letras de música, né, em inglês para a banda. Né? Correto. E todas elas sempre mais lançadas por um questionamento filosófico do que é o ser humano, né? Do que somos e o que fazemos aqui, né? Certo. E foi a partir dali que você iniciou, então, a questão de escrever os livros? Isso. Em que ano foi, mais ou menos?
Quando eu comecei a faculdade, eu peguei, né, eu peguei todas as letras da banda, da Reis, né, porque daí eu saí da banda para entrar para a faculdade. Certo. Aí me desliguei e me dediquei totalmente à literatura, né, porque já que eu fazia letras, né, eu fiz letras, eu tinha muita leitura a ser feita. Então, com um pouco de embasamento da universidade, né, e o que eu já trazia, né, de autodidata, digamos assim, eu montei o primeiro livro de poesias, que foi o Teatro da Alma. Correto. E o que trazia o Teatro da Alma naquela... O Teatro da Alma, ele trazia as letras da banda, né? Certo. Que eram questionamentos e críticas à sociedade e ao ser humano num todo, né? Não de modo específico, mas de modo bem amplo, né? Que sempre foi a minha linha guia, né? Correto. Até hoje, né? Eu ainda Sempre na linha da crítica social. da crítica, não, tanto a crítica social, mas ela voltada ao indivíduo social, Correto, de correto. como ele se porta na sociedade, Certo. né? Todas essas angústias, as mazelas, os rancores, as iras, enfim, né? O que forma a sociedade num todo, né? E a crítica social. Correto. Depois de um tempo eu abandonei essa questão de crítica social e política que nós tínhamos à época da banda. Tá? Mas, claro, a veia não deixou, não secou a veia, né, dessa crítica social. Só que eu fui agregando mais elementos aos meus textos. Certo. Né? Esse foi o Teatro... O Teatro da Alma. Teatro da Alma. Esse aqui. E ele tem, quando eu vejo o release do seu trabalho, você diz que ele teve uma ótima aceitação entre os acadêmicos, professores. Teve uma ótima aceitação entre acadêmicos e professores, né, e mestres, enfim. Até fui incentivado, né, Certo. por alguns quando mostrei os textos, e foi onde eu publiquei, de modo independente. Montei lá uns xerox e tal, fiz uma capa e distribuí. Tu mesmo fez Eu mesmo fiz. A primeira edição foi assim. Certo. Porque na época não tinha como, né? Era difícil tu publicar um livro. Hoje é uma facilidade imensa, né, Chico? O mais difícil hoje é escrever, porque publicar... Tu acha que é fácil publicar hoje? Muito fácil, É? muito fácil, muito fácil. E qual era o principal elemento dificultador naquela época? Dinheiro, Dinheiro. porque eu pagava faculdade, Certo. ou escrevia, o livro. ou cuida do livro. Correto. Teve até uma história bem engraçada, que uma vez eu fiz uma ligação para uma editora de São Paulo. Certo. No primeiro livro? Antes de fazer esse xerox, né? Essas fotocópias, né? Xerox é a Correto. marca da máquina. Que quando chegou a conta de telefone, eu poderia ter feito mais umas 50 cópias do livro. Correto. Eu disse, não, se a conta do telefone para falar com a gráfica é isso tudo, tu imagina o livro, cara. Aí eu fiquei meia hora conversando, perguntando, e eles dando trela, né, cara? A hora Certo. que chegou a conta, deu demônio. Daí Acabou-se. acabou-se. Aí o primeiro foi bem complicado. E aí, mas teve aceitação do Não, grupo foi de muito acadêmicos. bem recebido, né? Daí como diz a turma da Suranga, modéstia à parte, eu era o xodózinho do curso de letras, né? Quando tu lançou o primeiro livro, a tua intenção principal, o objetivo principal do lançamento do livro, qual era? Assim, era para criar uma consciência também na sociedade, nas pessoas, também juntamente com uma questão comercial. Qual foi o teu objetivo principal na época? A primeira ideia, né, era repassar o que eu vinha repassando em inglês. Certo. Né? Certo. Então eu peguei o português e, junto com o que eu já tinha escrito depois que entrei na faculdade, eu queria mostrar o que eu estava fazendo depois da banda, mantendo essa questão de disseminar o que eu penso. Certo. A ideia era essa. Comercial a gente sabe que não, porque viver de literatura no Brasil É difícil. é difícil. Paulo Coelho viveu de literatura, Paulo Leminski. Cora Coralina foi lançar quando? Aos 80 e tanto? Então é complicado. Cecília Meirelles, quem gozou de fama ainda vivo? Machado de Assis, né, em 1800 e, enfim, no século, né? E aqui a ideia era só disseminar o que pensava mesmo. Correto.
né? Correto. Era disseminar o que se pensava. Certo. Em 2008 foi lançado o segundo livro, mais ou menos. É isso aí? É por aí. E o que ele trazia? Como novidade, como elemento? Daí eu passei a escrever contos, né? Com o Hominis, né? Com o Hominis, eu abandonei a poesia. Certo. Meu único livro de poesia foi o Teatro da Alma. Aí com o Hominis, eu adotei o conto. Porque daí com as leituras na faculdade de Machado de Assis, Edgar Allan Poe, entre outros, eu achei, né, eu pensava, aliás, né, que o conto ia me dar mais conteúdo e dar um entendimento mais fácil às pessoas para eu disseminar o que eu pensava. Então eu embutia a filosofia dentro de uma história, né, como fazia Esopo com as fábulas, e seria mais fácil de entendimento, que a poesia é muito concisa e o conto é um pouco mais abrangente, e eu tinha personagens para que eles vissem o pensamento filosófico, né, que depois né, ele criou vertentes para todas as outras áreas, seria mais fácil do público internalizar, né? Correto. E o Hominis, eu publiquei por uma editora do Rio de Janeiro, né? À época eu trabalhava no Extremo Sul Notícias, em Santa Rosa, e consegui patrocínio para o livro. Foi o único que eu consegui patrocínio total para a publicação. Esse foi total? Esse foi, né? Empresas lá de Santa Rosa, com quem eu trabalhava, né? Fiz um projeto, encaminhei para cada um, o dinheiro veio e eu publiquei em 2008. Foi bem mais difícil começar o primeiro livro? Bem. Esse de contos? Foi bem mais difícil que o primeiro. O primeiro já tinha as poesias prontas de música, da música e tal, né? Mas foi difícil escrever? Como é que se escreve contos? Onde é que desperta tira da gente essa curiosidade? Onde é que desperta a vontade, principalmente de escrever contos? Porque tu traz na imaginação algumas fantasias nos contos, né? Sim. Quando eu resolvi abandonar a poesia, que eu pensava nela como algo um tanto complexo. Certo. E tinha uma certa, né, de alguns, né, por alguns, ou o mercado não se apresentava, digamos assim, muito uma aceitabilidade muito grande para a poesia, porque tinha uma certa... ainda tem, né? Uma certa... Como é que eu vou te dizer? Não uma aversão. É poesia. É um livrinho de poesia. Certo. Cai quase que um tom pejorativo. Correto. O nome a poesia em si. Certo. Apesar de existir leitores que só leem poesias. E quando eu resolvi abandonar a poesia, eu já tinha escrito alguns contos, né? Certo. Então, com uma ideia mestre, tu forma um enredo, né, que tenha no final uma epifania, uma revelação, né, para trazer um ensinamento daquilo tudo. Ou então um tema fantástico, como tu diz, né? Porque aqui tem muito disso, né? Histórias quase que de fantasmas, né? Contos de suspense, certo. Aquela coisa que tu vai lendo, não acontece nada. Quando tu vê, dá aquele boom. Mas era isso, e eu não li, eu não vi. Né? Então o conto traz muito disso, ele tem essa magia, né? Corre às vezes de tu tá escrevendo alguma coisa e de repente a própria imaginação faz com que mude o rumo do conto? Acontece muito, né? Acontece muito de tu tá escrevendo, tu pensou um final. Isso. Quando tu chegou a um certo ponto, tu mas eu não preciso fazer aquilo, eu posso fazer desse jeito que vai ficar melhor. Que maravilha. São coisas que a gente fica imaginando às vezes, a gente que não escreve, né, fica imaginando às vezes como é que funciona isso dentro o escrever, são letras de músicas, são livros, isso é interessantíssimo, né? E o cotidiano, né, Chico? O Com cotidiano certeza. É um inspirador fantástico, né? Acredito.
Quero mandar um abraço aqui especial para Tita, que está nos acompanhando. Boa tarde, paz e bem. E também está nos acompanhando aqui um cidadão que é do tempo da Deia, não é do meu tempo, é do tempo da Deia. Ah, tá. Ele chegou na Suranga bem depois, entendeu? Ele chegou na Suranga bem depois que nós. Então... Quero mandar um abraço pro Vanderlei Lopes Gomes, o Kisuko, que está nos acompanhando aqui. Ele que também tem história, veio para Araranguá muitos anos depois, mas foram para Suranga, né? Foram para Suranga, moravam ali eram vizinhos, né, Deia? Eram vizinhos ali na Uruçanguinha. Um abraço especial para você, que suco tudo de bom, tá bom? Jimmy, se nós começarmos a contar, porque tu tens vários livros e vamos falar um pouquinho de cada um deles. Certo. Mas quando tu chegou a lecionar? Eu lecionei um tempo, né? Antes de eu terminar a faculdade, eu consegui umas aulas no Colégio Deon, certo, e na própria Unisul. Certo. Aí eu dava aula de reforço de inglês para os acadêmicos e dava aula no Colégio Deon de reforço. Correto. Né? Porque o Deon e a Unisul eram parceiros à época, né? Os dois ficavam no mesmo local. Isso. Né? O Deon de Tubarão e a Unisul eram... Daí, depois de um tempo, quando eu terminei a faculdade, eu comecei a lecionar no Energia, que o Deon saiu... Aqui em Araranguá também. Aqui em Araranguá, na faculdade também, lá na Unisul. Né? Porque daí o Energia ficou no lugar do Deon, e aqueles alunos migraram para o Energia. Ali eu dei aula de literatura. Certo. Foi uma das épocas melhores, porque eu sou apaixonado pela literatura. Eu ia fazer uma pergunta para ti, por que o inglês? O inglês porque estava no pacote, né? Estava no pacote? E como eu cantava em inglês, quando eu cheguei na faculdade, até era engraçado, né? Que o pessoal tinha muita dificuldade, né? As acadêmicas. Eu estudava com mais 27 acadêmicas e só eu de homem na sala. Correto. E elas tinham muita dificuldade no inglês. E eu, né? Cantor de música. Quando eu falava que tudo que eu aprendi veio do heavy metal, havia um choque, né? Correto. Aquele berreiro lá, tu conseguiu aprender alguma coisa? Eu disse, olha, por incrível que pareça, eu consegui. Então eu passei com méritos, né? Então, tranquilo, era 10 direto. Eu vou mandar um recado pros músicos que cantam em inglês, que acham que muitas vezes cantam em inglês, que o Jimmy é um conhecedor de música inglesa. Às vezes o cara vai lá ouvir e tu fica percebendo se o cara tá falando corretamente ou não, né? Já vi coisa triste, Chico. Eu já vi transcrição em inglês numa folha que tu não posso, porque tem crianças na sala. Não, tem coisa que foi escrita lá que não dá pra acreditar. Que legal, que legal. E aí, a partir daí, então, tu começou a lecionar, tu trabalhou no Odeon, na universidade. No Energia, né? No Energia. Hoje tu é técnico em marketing ou tu chegasse a fazer Eu especialização? fiz um curso técnico, né, de marketing e processos gerenciais, mas foi a Miguel e a Garnelli, né, como diz a turma. O terceiro livro? O terceiro livro é Um Soco no Estômago, né? Um soco no estômago? O Homem que Odiava a Deus. Opa! Esse aqui foi punk. Foi uma pancada. E é o primeiro romance, não certo. É mais conto, né? Certo. É o primeiro romance, eu digo, não, agora eu vou arriscar. Começou com poesia, fez contos e foi pro romance. Né? E daí, como teve... no Hominis tem um conto um pouco mais estendido, eu imaginei, eu disse, eu vou escrever um romance. Certo. Vou escrever um romance. E o título veio primeiro, que geralmente não é o que acontece, né? Geralmente os escritores não trabalham dessa forma. Primeiro escreve. Primeiro escreve a história. E essa expressão, o homem que odiava a Deus, eu tinha ela de muito tempo. Eu queria ter feito uma música com esse título, escrito uma letra, né? Certo. E o homem que odiava a Deus, ele quase que saiu fora. Ele não é um romance, né? É um ensaio. É um ensaio porque ele navega por vários mares, né? Da psicologia, filosofia, antropologia, geografia. Ele se passa na ditadura militar. Certo. Então ele tem um tratado sobre várias coisas, porque há citações de vários escritores, vários teóricos, filósofos, enfim, né? E o nome
E o título assustou, né? O título assustou. O homem que odiava a Deus. Mas Foi é em que 2015. 2015. O título assustou Deu uma porque... assustadinha na sociedade. Porque o pessoal não lia direito, digamos assim, né? Não pegou o âmago da questão aqui, né? Porque se tu separar o homem que odiava a Deus, há duas formas, né? Para tu separá-lo. Tanto que ele é escrito todo junto. O título não tem espaço entre as letras. É o homem que odiava a Deus. É uma palavra só. É uma palavra só. Se Não tu separar... Não tem espaço. Não tem espaço. Aí, quando estávamos lançando, o pessoal passava, né? E tinha um banner lá, esticadão lá, e olhavam aquilo. Nossa, que heresia, né? Mas era incrível, né, cara? Porque era 2015. Foi ontem. Era ontem, né? Então E teve tudo... até quem parasse para questionar e se opor àquilo, né? Se opor. Então, mas como, cara? Que negócio é esse de odiar a Deus? Daí eu já não queria mais explicar, né? Para chegar a escrever um livro, vamos dizer, tipo esse, quando você traz aqui, que ele acontecia praticamente nos anos da ditadura militar no Brasil. O pano de fundo foi... Todo ele. Todo ele. Tem que ler bastante, né? Tem uma pesquisa. Tem que ler bastante. Esse aqui eu não lembro, Chico, mas eu acho que foi uns 2 anos, 3 anos para eu concluí-lo. Tá? Com certeza. Foi um Acredito. tempo, né? Porque tu tem ainda mais com essa questão, né? Porque ele inicia com textos, né? E tem os capítulos são nomeados assim, 1953 a 1956. Certo. A primeira época da ditadura militar. Certo. Aí tu tem que combinar isso tudo com a idade das personagens, o que acontecia, como aquele momento ia influenciar. Certo. Porque a ditadura teve seus momentos. E cada momento desse, as pessoas agiam de maneiras diferentes. Certo, com né? certeza. Então, a personagem que inicia em 53 é a mesma que termina em 85. Então, tu imagina, a linha do tempo é uma leitura de é um cardiograma, né? Ele não é uma linha reta, né? Ele tem um sobe e desce louco, né? Aí, né, da dupla, eu fui chamado agora no ponto eletrônico. Obrigado, a parte técnica, a tá parte aqui no ponto, técnica, chamou no ponto, né? E disse, lembra de tal... Quem manda na situação, né, Chico? A interpretação do homem que odiava a Deus, se nós separarmos, certo. Né, o homem odiava... O homem odiava a Deus. A Deus. A despedir-se das coisas da vida. Certo. A Deus. Adeus. Não a Deus. Ou, se quiseres, a Deus. Correto. Então, essa dupla interpretação que fez com que eu colocasse tudo e formasse uma palavra só. Tá? Quem leu? Quem leu? Esclarecido, porque, na verdade, se a gente... É por isso que ele causou um impacto muito forte na época. Isso, né? Porque a primeira impressão que eu tenho, que a sociedade tem, e que eu tive também, é o homem que odiava Deus. Exatamente. E aí, quando tu pega o homem que odiava a Deus. Adeus. Bye, bye. Né? Tchau. Então, porque a vida é uma constante despedida, né, Chico? Com certeza, olha só, é interessantíssimo mesmo. Trouxe o ponto eletrônico, deu um... matou a pau, né? Sem o ponto, o que seria de nós? O que seria de nós sem o ponto eletrônico, né? O Darcy Filho tá mandando aqui um abraço, parabéns ao escritor Jimmy Ramos. Ô, meu Darcy, querido. Darcy é meu colega de bancos de colégio estadual. Os dois estudaram junto, é? Estudamos, Tu e Mas quase quebrava. O Darcyzinho. O Darcyzinho era tentado. Um abração, Darcy, tudo de bom pra você, tá bom? Então, em 2000, quando você sai do homem que odiava a Deus, o homem que odiava a Deus, você traz de volta os contos. Por quê que tu resolveu voltar? O Papéis Esquecidos... Né? O título... O nome do livro é Papéis Esquecidos. Papéis Esquecidos. Em 2017. O Papéis Esquecidos,
ele já existia entre o Hominis e o homem que odiava a Deus. Ah, ele já existia. Os textos que estão aqui estavam guardados, né? Era um livro escrito, um livro pronto que eu tinha e que eu resolvi terminar o homem que odiava a Deus antes do Papéis Esquecidos. Então Certo. ele já estava pronto. Por isso o nome Papéis Esquecidos. Ele vem com uma temática parecida com o Hominis, né? Correto. Só que com uma linguagem, eu acho que mais suave, porque o Hominis tinha uma linguagem mais rebuscada, né? Tanto que era o meu primeiro livro de contos, né? E eu tinha muita influência de Machado de Assis, ainda tenho, claro, mas hoje eu sei dosar essa influência, Certo. essa influência, né, desses escritores clássicos, né? E o Papéis Esquecidos, ele sai um pouco daquela linha de textual do Hominis. Tá? É um livro curto. Esse é o verdadeiro livro para sentar e ler em uma hora. Pelo que eu vi aqui, ele traz um pouco de humor, é isso? Sim, sim. Tem algumas Umas sacadas pinceladas, assim. cômicas, mas com um sarcasmo crítico, enfim, né? Ele segue a mesma linha. Eu só amenizei na questão textual, né? Não fiz tão rebuscado, com palavras tão difíceis. Não é difíceis, porque quem conhece a minha escrita acha difícil de ler. Qual foi a tua impressão com relação aos dois trabalhos, os contos e o romance? E o romance. Ah, é uma diferença maluca, né? É complicadíssimo, né? É difícil. Escrever um conto é muito fácil. É fácil escrever conto. O conto é barbada, né? O conto, se vem um título na mente agora, tu faz um conto em 10 minutos. Não, eu não faço. Não, faz. O escritor faz. Não, mas é uma questão assim O escritor vai. de leitura, de influência e Claro, tal. Né? claro. Então eu digo, Mas é pra só- mim, enquanto claro. escritor, Claro, é mais fácil escrever contos. é mais fácil. Né? Por quê? Porque não há tanta pesquisa, Certo. né? Certo. Porque num conto tu não precisa citar ninguém, tu não precisa de influência, tu não precisa de nada. Tu pensa numa ideia do cotidiano e transforma ela em algo literário, Certo. né? Eu caminhar daqui até em casa, eu posso fazer um conto com essa ideia. Um livro tipo do romance, quanto tempo tu leva? Tipo, O Homem que O Odiava Homem a que Deus. Odiava a Deus, eu acho, cara, que levou em torno de uns 2 anos, 3 anos, eu acho. Certo. Por conta da pesquisa e da quantidade de autores. Tanto que, né, o Homem que Odiava a Deus é o único livro que eu tenho e o único romance que eu conheço que tem bibliografia. É o único que tu conhece. É. Ó, nenhum romance traz bibliografia. Eu tenho que provar o que está escrito aqui de acordo com a bibliografia. Os certo. autores que foram citados, o que foi estudado, está aqui Certo. dentro. Certo. Tu continuou em 2018 fazendo o segundo romance. O Aí tu segundo. trouxe Esse o é top. Bem-aventurado. Esse aqui é a aí, minha paixão. Tu saiu do homem que odiava a Deus Deus pro bem-aventurado. e veio pro bem-aventurado. Só que o bem-aventurado é mais pesado que o Homem que Odiava a Deus. É mais pesado. É mais pesado, é. Ele é mais filosófico, ele é mais psicológico, Certo? ele tem mais suspense, ele é mais instigante, né? Correto. E, pra mim, é o melhor que eu escrevi, a melhor coisa que eu escrevi até agora. Vamos fazer um spoiler do livro. O que que ele traz? Eu posso ler aqui a sinopse, Tá, né, certo. que vem na contracapa. E ele revela bem o que é o homem que odiava a Deus. Abre aspas. Um pobre imigrante que leva uma vida simples e medíocre. Certo? Esse é o bem-aventurado, né? Esse é o bem-aventurado, Tá. Aqui é a capa. Tá. Um pobre imigrante que leva uma vida simples e medíocre, um filósofo em um leito de hospital esperando a morte, um contador de histórias com câncer terminal, uma mulher que sonha com uma vida em família, um pregador fanático e sua esposa submissa. A mente humana vislumbrada sob várias perspectivas e posta em análise por uma rede de acontecimentos discrepantes, mas intimamente ligados por um poder superior, apresentado de distintas formas e diferentes prismas.
entrelaçado a tudo e a todos, os meios de comunicação despejam notícias sobre um assassino em série que mata em nome de Deus, deixando uma mensagem de bem-aventurança. Esse é o bem-aventurado. Esse é o bem-aventurado. Tem bastante elementos nele, né? Traz bastante elementos. Ele traz, né, as bem-aventuranças. Certo. Né? O assassino deixa trechos do Sermão da Montanha. Certo. Em cada vítima. Esse aí tu escreveu tu lançou ele em 2018. Esse é de 2018. Mas quanto tempo tu levou para fazer ele? De 2015 a 2018. Tu escreveu o Bem-aventurado. Eu fiz o Bem-aventurado. Que já havia iniciado enquanto esse aqui estava em fase de término, né? Certo. Mas esse aqui foi o que deu mais um tempo assim que eu não escrevi nada, né? Que eu terminei. Aí, em 2017, eu já tinha 9 contos do que eu lancei semana passada. Correto. Agora nós vamos falar, então, do filho mais novo. Do filho mais novo. Esse filho mais novo é papel, caneta e outros papéis. Esse livro foi lançado há poucos dias, faz... Dia 11? Dia 11 de setembro. Dia 11 de setembro. Faz 10 dias que foi lançado Exatamente. esse livro aqui em Araranguá. Ele traz 20 contos. 20 contos. E o que ele traz pra gente? Fala sobre os elementos que ele traz pra gente. Ele vem numa sequência, né, bem similar aos outros dois. Porém, aqui a linguagem está mais suave, tá? Sem deixar de ser áspera e contundente. Ele traz elementos mais cômicos, né? Há contos. Ele é mais eclético, né? Os outros, ele tem assim quase que uma linha muito parecida entre os contos. E esse aqui é uma miscelânea muito agradável de textos, né? Ele tem o cômico, ele tem o humor negro, ele tem o suspense, ele tem a superstição, ele tem a filosofia, ele tem a psicologia. Então, o papel caneta e outros papéis, que é quase que uma continuação do Papéis Esquecidos, né? Ele é o melhor livro de contos entre os três, tá? Porque ele tem uma linguagem mais limpa, mais clara, mais suave, e ele é mais eclético. Correto. Tá? Ele tem humor, né? Que geralmente eu não costumo escrever sobre isso, não gosto. Sou uma pessoa bem-humorado às vezes. Mas tu não gosta de escrever humor? Não escrevo humor, não gosto de escrever sobre tecnologia. Tu não vai ver nenhum escrito meu onde a pessoa tem um celular. Não vai ver? Não existe isso. Só se no próximo. Mas no próximo, que já está quase na metade, não tem um celular ainda. Tu já tens um outro tem em construção já. Novo com 25 capítulos. Mas ele vai na linha do conto ou vai no... Não, é um romance. É um romance. E tem um outro que não está amadurecendo, já está bem avançado. Daí, aquele ali é filosofia. Certo. Tá? Daí eu vou tirar a filosofia dos contos, vou amassar os contos e deixar só a filosofia, nua e crua, nas páginas. Onde é que o Jimmy, os livros do Jimmy são comercializados? Onde é que eles estão? As pessoas podem encontrar? Esse último, Chico, eu fiz pré-venda. Foi o primeiro que eu arrisquei a trabalhar com pré-venda, tá? Certo. E todos os exemplares da primeira edição, né, estão esgotados. Opa! Então agora a gente vai esperar alguém procurar, né? A gente continua com a publicidade, correto, né? Para que haja mais reservas para mandar imprimir, né? Até pelo contexto, né? Sim. Pela situação atual, né? Eu não quis imprimir a mais do que eu fosse vender. Correto. E as expectativas foram boas? Foram. O que eu imprimi, eu vendi, né? Certo. A gente faz em em pequena tiragem, né, Chico? Para não ficar livro mofando nos armários, porque não adianta. Aí tu começa a espalhar, a doar livro. Certo. Né? Às vezes a pessoa não lê, então quem comprou é porque vai ler. Espera-se, né? Sim, com certeza. É o que se espera. Sim. Então, agora, pelas minhas contas, tá? Eu consegui ficar com um para mim.
Agora eu vou tentar lançar uma segunda edição. Contudo, né, toda a minha obra, vamos chamar de obra, né, porque Sim. já é uns... Então são 6, né? São 6 livros, Estão na plataforma Wiclap, tá? Na internet. Toda a minha obra tá lá, tá disponível. É só clicar, fazer a compra e receber em casa. Todas elas estão... Qualquer um, né? Quem desejar comprar, por exemplo, houve muito interesse no lançamento do Papel Canetas e outros papéis, certo. no Homem que Odiava Deus. Agora ele está sendo visto. Porque depois dele vieram o Bem-Aventurado e o Papel. Eu disse, pô, o cara não odiava tanto a Deus, né? Porque eu consegui escrever mais 2 livros. Então, certo. Tem algo de bom a se ver. Então, toda a obra está lá nessa plataforma Wiclap. Né? Wiclap. É uma produção bem interessante. Tu coloca o livro lá, tu coloca o preço, né? Certo. E o que tu quer ganhar? Eu quero ganhar R$10 por livro. Eles vendem, eles imprimem e enviam para o cliente. É o Wiclap Loja, o Wiclap Portal... Isso, o Wiclap Loja. Aí pesquisa o nome de Jimmy Ramos, tem lá a minha biografia. Wiclap Loja. Essa é a plataforma. Então. Tu entra na Wiclap e procura Jimmy Ramos. Vai estar lá as 5 obras. Só não tem o Papel Caneta e outros papéis. Certo. Todos eles com a reformulação, uma capa diferente, né? Uma roupagem nova para novos tempos, né? Bacana, maravilha. Ô Jimmy, antes de nós encerrarmos o programa, fala um pouco sobre o seu trabalho, o que tu faz hoje, além do seu trabalho como escritor, né? Além do hobby, né? Do hobby trabalho como escritor, né, Chico? Não é hobby, isso é um trabalho. O cara que já escreveu 6 livros. 6 livros. Além disso... Hobby é nós que somos músicos, de vez em quando faziam um show e cantava e tal. É porque há muita pesquisa, né, Chico? Sim, há muito estudo, sim, né? Sim. Há muito estudo. Esse trabalho. Livro, por exemplo, deixa eu falar um pouco desse livro, desse romance que está sendo feito, que eu estou escrevendo, ele já está beirando já os 2 anos. E é muita coisa, né? É um estudo bem aprofundado. Eu não vou dar spoiler, porque é uma surpresa, uma grata surpresa. Com certeza. Para o próximo ano. Espero eu que até dezembro do ano que vem a gente consiga lançá-lo. Atualmente eu trabalho como designer gráfico, certo. Né? E conseguimos agora lançar um selo, né, editorial, né, que é a Editora Potencial, que é o mesmo nome da gráfica, né, que eu trabalho. E com ele a gente está abrindo novos caminhos para escritores, né, que queiram publicar em pequena tiragem. Essa produção é feita tu mesmo aqui que faz ou não? Daí eu tenho uma parceria. Uma parceria com uma gráfica. Mas eu tenho várias poesias escritas, eu tenho vários contos, vou falar em poesia, porque conto eu não tenho nenhum, mas eu tenho várias poesias escritas e eu quero botar essas poesias num formato de livro. Eu procuro o Jimmy, né, e o Jimmy faz todo o procedimento, questão de design de capa, essas coisas todas. Tudo. Editoração, diagramação, digitação, revisão, né? Correto. Então... Monta o meu livro. Monta o livro. Eu quero bem pouquinho. Tá, a gente faz 50 unidades, 50 exemplares. Certo. Porque daí vai sair barato. Tu vai conseguir vender essas 50, né? Certo. E se precisar de mais, tu vai manter aquele valor, né? Vou pagar quanto? Vou pagar, sei lá, enfim, R$17,50 cada livro. Vou cobrar 30. Eu ganho aquela graninha para repor o meu trabalho e valorizar o meu tempo, né? A obra do autor, o direito autoral, né? Com certeza. E deixá-lo, né, registrado na Biblioteca Nacional. Certo. Né? Tem todo esse trabalho também. Além do... o Tuca Pedroso está mandando parabéns, brother. Grande Tuca, um artista plástico de mão cheia, tá? Tuca. Trabalhos incríveis. O Tuca é daqui de Aranguá?
O Tuca eu acho que da Suranga. Da Suranga também? Tá tudo na Suranga, eu já falei aqui. Se tu vê o trabalho desse cara, tu se fica boquiaberto. Uma questão de nível, onde é que tá os artistas, pende tudo pra... Tá tudo... Essa parte aqui é mais alta, né? Pende tudo tá pra Suranga. Tudo lá, cara. Um abração, Tuca. Tudo de bom pra você, tá bom? Feliz, tudo de bom pra você. Felicidades aí pro seu trabalho também, né? Tuca Brother, da Suranga também, mandou aqui um abraço pro Jimmy. Ô Jimmy, aí nós vamos, se nós pegarmos, por exemplo, vamos falar da questão do livro, que a gente está falando, da sua profissão, designer gráfico, que mais? Que outros projetos que um designer gráfico faz hoje na cidade, além do livro? Material publicitário impresso, né? Certo. Cartão, panfleto... revista, jornal, catálogos, enfim, criação, desenvolvimento gráfico, gerenciamento de redes sociais, né? A gama é grande, a gente tem que atirar para tudo quanto é lado, né? A boca não tá boa, Chico. A boca não é boa, mas a dentadura é nova, como diz um amigo meu, né? A chapa é zerada. A chapa é zerada. Jimmy, mais alguma coisa? Quer falar? Quer deixar mais algum recado? Reforça mais uma vez aí para onde as pessoas procuram as tuas obras na plataforma. Tá, então vamos lá. Para quem tiver interesse, né, em adquirir algum dos livros aqui, a plataforma WeClap, né, vai em loja, digita Jimmy Ramos, que vai ter a biografia lá e toda a minha obra disponível para comprar, né, quaisquer um deles. Fala o nome dos livros de todos eles, desde o primeiro lançado até agora o último. O Teatro da Alma. O Teatro da Alma é um conto? São poesias. Desculpa, poesias. Né? Poesias. O primeiro é poesias. 2000, ele está na 5ª edição. Certo. A WeClap, quando lançar, já é a 6ª edição dele. Correto. O Omnis, de 2008, né? Contos. O Homem que Odiava Deus, o primeiro romance, ensaio e outras cocitas mais. É bom porque ele desperta a curiosidade só no nome, né? O nome já desperta uma curiosidade nas pessoas. E depois veio esse pequenininho aqui, que é fácil de ler, rápido de ler, Papéis Esquecidos, com contos ótimos, tá? Muito bons mesmo. Depois veio o meu xodó, o Bem-Aventurado. Certo, esse é o teu xodó. Esse é o meu xodó. Tem um xodózinho. Esse aí é. Abre, diz o ponto que é pra abrir Não é? Do homem. Tá, depois. E o último, o Papel, Caneta, Café e Papel, Caneta e Outros Papéis. O Papel, Caneta, Café e Decepções é um conto que tem dentro desse dele. Aqui, que é o primeiro romance escrito antes do primeiro livro de contos. Certo. Aí tu fez... Não, daí eu não gostava dele, porque ele era horrível, cara. Aham. Era uma coisa muito chata. Tu não gostou? Não, ele ficou parado quantos anos? Desde 2002 até 2021. Certo. Agora que ele saiu, que eu consegui dar uma arrumada. Aham. Agora ele ficou mais ou menos, mas eu ainda não gosto dele. Tá. Só agora para fechar, então. Se Tá. temos tempo. A capa do Homem que Odiava Deus. Ele é todo cheio de coisa, esse livro, cara. Se tu... O que tu vê aqui, Chico? Tu consegue ver aí com esse teu óculos ultra... Eu identifiquei lá em cima um crucifixo. Isso. Certo? Um Jesus de braços abertos. Isso. E aqui tu vê uma coluna vertebral. Uma coluna, exatamente. É isso que eu ia... Tá. Enquanto eu estava escrevendo esse livro, eu ia falar essa coisa, né? Mas a turma chamava de coisa, porque eu comecei a ficar com umas dor nas costas muito, muito marvada, né? Aquela coisa de velho, né? Certo, Chega nos 40 e uns quebrados, tu começa a sentir dor não sei de onde. E eu fui tirar uma chapa, como diz o cara aquele, né? Fui tirar uma chapa das costelas. E eu tinha um crucifixo de madeira. E não tiraram o crucifixo? E não tiraram. Não, olha e quando só. eu fui olhar a chapa, né, o raio-x, certo. Né, a chapa quem diz é o cara aquele, né? Quando eu fui olhar o raio-x, eu olhei ele assim, invertido, e eu olhei
antes de levar no médico. Eu olhei, nossa, cara, o que eu tenho aqui, velho? Que tristeza. Tô morto por isso, essa dor, né? Tá quebrado, tá rachado, tem um corpo estranho ali. Aí eu olhei. Aí quando eu virei, eu digo, botei a mão no peito. O crucifixo, cara, porque ele era de metal, né? Daí saiu o metal. Como é que aquilo não derreteu e não grudou no pelo, né? O profissional que fez Não, só me botou aquela roupa que aparece a traseira e eu me deitei lá naquela chapa gelada e ele carcou a bater foto. Tu guardou essa chapa? Eu acho que tá lá na mãe, cara. Isso aí é histórico, hein, cara? Isso aí tem que guardar, e outra cara. coisa, né? E eu tinha feito já, Chico, olha... E aí tu fez a umas capa... 20 capas e nada agradava. Olha aí, ó. E a hora que eu vi o raio-x da arcada... Então esse homem não odiava Deus, né? Não, de jeito nenhum, né? Jimmy, eu quero te agradecer por estar aqui com a gente nesta tarde, nesse final de tarde aqui na Rádio Colibri. Parabéns pelo seu trabalho, né? A gente pode divulgar dessa forma, esse é o nosso projeto também. Falar muito sobre cidadania, falar muito sobre qualidade de vida, e a cultura para nós é cidadania, é qualidade de vida, e parabéns pelo seu trabalho, estamos sempre à disposição, tá bom? Muito obrigado, Chico, muito obrigado à Rádio Colibri, né? São poucos os espaços em Araranguá que nos recebem e nos dão voz, né? Seja para o escritor, seja para o músico, né? E nós acompanhamos o teu trabalho aqui e a gente vê só, né, o pessoal que precisa de apoio, e esse apoio não tem como pagar, né? Não tem publicidade melhor que o apoio de um amigo e de um espaço tão gostoso e fácil de falar, né? Que bacana. O Tuca Pedroso, tu falou que ele é artista plástico? Para mim é artista plástico. Vamos sondar, vamos pesquisar a vida do Tuca Pedroso. Se ele for artista plástico, vamos trazer ele aqui para falar sobre o porque ele também tem uma história de vida fantástica, esse moço. Que bacana, que maravilha. Di, mais uma vez, muito obrigado. Um abração especial para você, né? Um abração para a Deia. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Os meus agradecimentos a esposa, né? Ao ponto eletrônico, né? Porque grande parte disso aqui eu devo a ela. Que bacana, que maravilha. Ela que revisa e corrige o que não presta. Então ela é coautora. Ela também é coautora, né? Coautora. Que bacana, maravilha. Muito obrigado a todos. Amanhã a gente volta com o programa Conexão Colibri no quadro Debate. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser, e com certeza Ele há de querer. Tchau, tchau.